Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vou falar sobre um símbolo que está presente no Egito, mas que é um símbolo atemporal, porque é um símbolo da natureza. Várias civilizações utilizaram esse símbolo, mas vou falar especificamente então nesse vídeo sobre Horus, uma divindade que tem uma relação direta com o falcão. Vou falar sobre ela então, o que a gente pode tirar de lições aí dessa divindade, porque todas as divindades nessas antigas tradições justamente eram simbólicas porque guardavam uma ideia que deveria ser canalizada pelo próprio ser humano. Essas divindades eram formas de representar ali forças da natureza que os seres humanos que eram religiosos com R maiúsculo, ou seja, que buscavam uma conexão com as leis da natureza e as suas forças, os seus poderes, se inspiravam justamente nessas divindades. Antes de falar de Horus, então, especificamente, nós temos que entender que, por exemplo, aqui nas Américas, o côndor ou o condor sempre foi um símbolo de espiritualidade, de elevação de consciência. Por exemplo, no Egito era o falcão. Já na Índia, na China, os romanos, os gregos, os celtas sempre utilizaram a águia como um símbolo de renovação também e de vontade sobre a própria personalidade. E lembrando que a águia também é a ave que voa a uma altura muito alta e, obviamente, lá de cima ela consegue enxergar e ter discernimento de tudo que acontece logo abaixo. Então, tanto o côndor, a águia e o falcão sempre simbolizaram essa ideia de elevação da consciência. Então, basicamente, o que é Horus para nós, né, enquanto humanidade? Essa divindade, no Egito, sempre representou a ideia de proteção para a humanidade. Então, o deus falcão, para os egípcios, era uma divindade que representava isso, essa proteção para a caminhada da própria humanidade. E, posteriormente, Ares ou Marte, Ares na Grécia e Marte em Roma, vão substituir essa divindade Horus, que era uma divindade combativa, mas não no sentido de combate externo, mas no sentido de combate interno, ou seja, olhar de cima a nossa vida interior, ter a altura de consciência para poder enxergar a luz e a sombra, para enxergar o céu e as trevas dentro do próprio ser humano. E Horus, ele tinha uma conexão direta com os médicos do Egito, os terapeutas dentro do Egito. E, basicamente, Horus tinha uma conexão muito forte com a natureza psíquica e espiritual. Então a gente vê que está para além de uma cura física. Horus inspirava os terapeutas, médicos, enfim, todas as pessoas, homens e mulheres que estavam vinculadas a essa ideia de cura, mas principalmente no âmbito psíquico e espiritual. E claro, Horus, como venho falando aqui, é uma divindade que está representada por um falcão, essa ideia de voar alto, que na realidade é um estado de consciência interior, como falava. Então Horus representa também essa ressurreição do ser humano, que ela só é possível se nós se nós alcançarmos essa morte interior dessas trevas. Inclusive, o símbolo de Horus muitas vezes vai aparecer ali com um bastão na mão e embaixo uma espécie de um garfo, e esse garfo no Egito sempre representou essa ideia do domínio sobre as paixões humanas, o domínio sobre os medos, os instintos, os egoísmos, o instinto de, por exemplo, de querer se vingar de outra pessoa, a raiva, o ódio, enfim. Esse bastão, junto com esse garfo, então, é um símbolo disso, de domínio das paixões humanas, daquilo que mais nos aproxima a parte instintiva e, consequentemente, nos aproximaria, inclusive, dos próprios animais. Então, o Horus tem esse símbolo de ressurreição do homem interior, do ser humano interior. Aqui, quando eu falo homem com H maiúsculo, obviamente me refiro à humanidade, me refiro homens e mulheres, porque o próprio termo homem, se a gente for olhar lá na raiz sânscrita, vem da raiz man, que significa manas, manás. E manás, justamente é o que nos diferencia dos animais, a mente. Então o termo homem tem relação com man, manas ou manás, e aí justamente então nasce esse termo homem. Então, só para explicar aqui também, quando eu uso esse termo, eu me refiro a homens e mulheres. Na prática, então, Horus, como que Horus se manifestava para os egípcios? Era essa força interior de todo ser humano que buscava varrer toda essa parte obscura, essa parte mais instintiva,
e representava esse sol interno que todo ser humano tem, um sol inteligente, um sol que com discernimento vai varrendo essas sombras, essas trevas. Então essa divindade, como eu falei, além de proteger a marcha da humanidade em direção a um próximo estágio, além de proteger a humanidade na sua marcha em direção à busca da verdade, em direção à busca da sabedoria, ele inspirava os seres humanos que buscavam a verdade dentro de si, mas justamente isso, uma forma de divindade que inspirava a proteção no meio desses perigos, não os perigos tanto externos, mas os perigos internos. Quem gosta de Star Wars sabe lá que o Darth Vader ele foi se transformando, né, no Darth Vader, justamente porque começou a deixar falar mais alto o seu lado mais obscuro, e aí vai se transformando, né, digamos assim, no vilão da história, mas porque internamente ele foi perdendo a sua batalha interna. Então Horus traz esse símbolo para nós desse espírito luminoso que todos nós temos dentro e que vai varrendo a nossa obscuridade interna. E na prática, claro, muitos homens e mulheres na história do Egito tiveram ali uma vinculação muito forte com essa divindade, como se essa divindade, inclusive, fosse uma inspiração para esses homens e mulheres. Mas basicamente eram aqueles iniciados, homens e mulheres que atingiam um certo despertar interno e dessa maneira tinham a moral, tinham a autoridade de poder governar o Egito. Por quê? Porque tinham se governado, porque tinham aí despertado dentro de si esse estado de consciência, tinham despertado dentro de si esse quinto elemento, que inclusive a própria astrologia no Egito era muito forte, era muito usada, um quinto elemento que é fruto do domínio, da ordem e da harmonia dos quatro elementos. Como a gente estuda na astrologia, terra, água, ar e fogo. Toda uma harmonia nesses processos mentais, emocionais, físicos, energéticos. E conseguida essa harmonia, esse equilíbrio, essa ordem justamente nesses quatro elementos, é que um quinto elemento poderia surgir. Então esse quinto elemento, dentro do Egito, aí, pode estar representado por Horus, uma divindade falcão. Nas artes marciais orientais, se nós formos buscar lá esse quinto elemento, que é a essência dos homens e das mulheres, o quinto elemento na tradição oriental está conectada com um dragão, muitas vezes com um dragão dourado, que é esse despertar também depois do domínio dos quatro elementos. Então a gente vai vendo que essas civilizações antigas tinham muito conteúdo, muita profundidade, muita observação e conexão da natureza. E quando eles tinham essas divindades, eles não acreditavam num politeísmo, no sentido de que eram várias divindades. Não. Essas antigas tradições eram panteístas. Pan-theos. Theos, pensamento divino, força divina. Pan, em tudo. Então, observando a natureza, observando o todo, percebiam que esse todo era uma unidade, mas que se expressava através de várias forças. E, no caso, Horus, então, representava esse despertar interno do ser humano. E, além de tudo isso que eu falei aqui no canal, né, nesse vídeo, representava também aqueles homens e mulheres que estavam prontos para governar. Horus era o protetor da humanidade, e representa essa ideia de luz sobre as sombras dentro do próprio ser humano. Então trouxe aqui um símbolo do Egito que é muito simples, se a gente for ver, as representações de Horus são muito simples, mas que tem aí uma ideia, uma mensagem muito profunda para todos nós, independentemente se a gente gosta ou não do Egito, independentemente se a gente vai aí se conectar ou não com essa imagem, com essa divindade de Horus. O principal é a mensagem, o principal é a ideia, como sempre essas civilizações antigas percebiam na prática que era assim que funcionava. Então aí ficam as reflexões hoje, um vídeo um pouquinho diferente aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem gosta aí um pouquinho de Egito também. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.